Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Prêmio de Educação Financeira e Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Começamos o módulo 5, aula 4, Investimento no Exterior, Stock, Rate, ETF e ADR. Atenção, estas aulas têm caráter exclusivamente educativo. Hoje vamos aprofundar nos ativos que existem no exterior, o que realmente significa cada um deles, e as várias questões que afastam o investidor, como essas. Só milionário investe no exterior. É complexo levar suas finanças para os Estados Unidos? O dinheiro de assumir? Esses são apenas alguns tabus que rondam o imaginário brasileiro. Ao contrário das crenças populares, investir no mercado estrangeiro não é para os mais arrojados. Na verdade, se trata de um movimento mais conservador. Em comparação com outros títulos considerados tipicamente seguros pelos brasileiros, como o do Tesouro Direto, ao compará-los mundialmente, eles não são de melhor grau de investimento. Ou seja, eles possuem nota mais baixa segundo as agências de rating de crédito que avaliam os riscos. Ser arrojado é investir 100% no Brasil, já conservador é investir 100% nos Estados Unidos. Quando se olha para as opções de investimentos nos Estados Unidos, abre-se um leque imenso de possibilidades. Existem muitas ações de companhias promissoras. ADRs são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas em bolsas americanas, de ETFs e REITs, que são os fundos imobiliários americanos, entre outros. Investir no mercado americano é um passo necessário em se tratando da diversificação da carteira e até uma maneira de ter proteção. Afinal, o dólar é uma moeda forte e largamente utilizada. Além disso, essa estratégia é uma maneira de contrabalancear os riscos e a imprevisibilidade que são inerentes ao Brasil. Diante disso, vamos conhecer as estoques, ou seja, as ações são partes fracionárias da empresa de capital aberto. Se você possui ações de uma empresa, você possui uma parte dessa empresa. Entenda que quem quer investir em estoques deseja fazer o stock picking, o nome dado a uma estratégia de investimentos que consiste em fazer uma seleção de ações para ganhar com a sua valorização. Bom, aí temos algumas estratégias. Vamos falar primeiro do jogo puro. O que é um jogo puro? O que é uma empresa de jogo puro? Quando você está pensando em investir seu dinheiro em ações de diferentes empresas, o que procura? Talvez você esteja procurando negócios que forneçam um fluxo constante de receita, de dividendos, ou talvez queira colocar seu dinheiro em empresas que possam suportar pressões econômicas. Junto com essas considerações, você pode querer olhar para outros tipos de ações, de empresas que têm negócios diversificados e aquelas que produzem uma única linha de produtos ou negócios. Os últimos são chamados de jogos puros. Aqui damos uma olhada nessas empresas junto com alguns dos benefícios que vêm com o investimento nelas, bem como os maiores riscos que enfrentam. Jogo puro é uma empresa que se concentra em apenas uma linha de negócio. Os jogos puros têm fluxos de caixa e receitas fáceis de entender e tendem a atender um nicho de mercado. Essas empresas são diferentes das empresas diversificadas, que possuem diversas linhas de produtos e fontes de receita. Estas tendem a ter um desempenho ruim em mercados de baixa e vêm com um grau de risco mais alto. O termo é usado pelos investidores para designar uma empresa de capital aberto que concentra seus esforços e recursos em apenas uma linha de negócio. Como tal, o desempenho de suas ações está altamente correlacionado ao desempenho de sua indústria ou setor específico. Muitos varejistas eletrônicos, empresas de comércio eletrônico ou varejistas eletrônicos são jogos puros. Tudo o que eles fazem é vender um tipo específico de produto pela internet. Portanto, se o interesse nesse produto ou em comprá-lo digitalmente diminuir, mesmo que ligeiramente, essas empresas serão afetadas negativamente. As empresas puras tendem a ser empresas de comércio eletrônico, mas também podem ser grandes corporações, como a Starbucks. Jogos puros também podem ser as grandes corporações, como já disse da Starbucks. Por exemplo, tem uma Dunkin' Donuts, Starbucks, representam peças bastante puras do café. Um investidor ou comerciante que deseja ter ganhos com a alta dos preços dessa commodity, o café, provavelmente os visará. Vamos para outra estratégia. Estoque de crescimento ou ações de crescimento. O que é um investimento em crescimento?
O investimento em crescimento é um estilo e uma estratégia de investimento que se concentra no aumento do capital do investidor. Os investidores normalmente buscam empresas jovens ou pequenas cujos ganhos devem aumentar a uma taxa acima da média em comparação com o seu setor industrial ou mercado em geral. Os investimentos em crescimento é altamente atraente para muitos investidores, porque a compra de ações em empresas emergentes pode proporcionar retornos impressionantes, desde que as empresas tenham sucesso. No entanto, essas empresas não foram testadas e, portanto, costumam representar um risco bastante alto. O investimento em crescimento pode ser contrastado com o investimento em valor. O investimento em valor é uma estratégia de investimento que envolve escolher ações que pareçam estar sendo negociadas por menos do que seu valor intrínseco ou contábil, ou seja, o seu valor real. São investimentos em indústrias em rápida expansão, ou mesmo em mercados inteiros, onde novas tecnologias e serviços estão sendo desenvolvidos. Os investidores em crescimento buscam lucros por meio da valorização do capital, ou seja, os ganhos que obterão quando venderem suas ações, em oposição aos dividendos que recebem enquanto as possuem. Na verdade, a maioria das empresas por ações de crescimento reinveste seus lucros no negócio, em vez de pagar dividendos aos acionistas. Vamos conhecer a estratégia de empresas de boa qualidade, mas com preço baixo. As ações de valor tendem a ser negociadas a um preço mais baixo em relação aos seus fundamentos, como dividendos, ganhos e vendas, tornando-as atraentes para investidores com horizontes de tempos mais longos. Mas cuidado, o mercado precifica por alguma razão. Às vezes apenas pelo curto prazo, por fatores que muitas vezes nem entendemos, e outra coisa, sempre quando compramos algo, o futuro é incerto. Ninguém tem bola de cristal, e se alguém apenas acerta que essa empresa vai crescer exponencialmente, só significa que foi um acaso do destino. Então, não seja iludido por promessas futuras. Tudo tem que ser diversificado. E daí acabou a sua possibilidade para o boom de sua carteira. Ou você aposta tudo, ou apenas segue o crescimento do mercado como um todo. É a diferença de um investidor especulador para o inteligente, pois o especulador pode acertar a mão e se tornar milionário em pouco tempo, mas também pode perder tudo e ter que recomeçar do zero. Já o investidor inteligente sempre estará surfando as ondas do mercado. E como tem uma estratégia de balancear a carteira, quando o mercado estiver no seu topo, estará aportando em renda fixa que está lá embaixo para equilibrar. O investimento em valor é uma estratégia de investimento que envolve escolher ações que pareçam estar sendo negociadas por menos do que seu valor real. Os investidores em valor buscam ativamente ações que acham que o mercado de ações está subestimado. Eles acreditam que o mercado reage exageradamente às boas e más notícias, resultando em movimentos de preços de ações que não correspondem aos fundamentos do longo prazo para uma empresa. A reação exagerada oferece uma oportunidade de lucrar comprando ações a preços com desconto, para depois colocá-las à venda. Os investidores em valor buscam ativamente ações que acham que o mercado de ações está subestimado. Os investidores em valor usam análises financeiras, não seguem o rebanho e são investidores de longo prazo em empresas de qualidade. Ações com dividendos são empresas que pagam dividendos regulares. As ações de dividendos são geralmente empresas bem estabelecidas, com histórico de distribuição de lucros de volta aos seus acionistas. Uma das primeiras coisas que a maioria dos novos investidores aprende é que as ações de dividendos são uma opção inteligente, geralmente considerada uma opção mais segura do que as ações de crescimento, ou outras ações que não pagam dividendos. As ações com dividendo ocupam muitos lugares, até mesmo nas carteiras de investidores mais novatos. No entanto, as ações de dividendos não são todas as opções sonolentas e seguras que fomos levados a acreditar. Como todos os investimentos, os estoques de dividendos vêm em todas as formas e cores, e é importante não os pintar com uma pincelada ampla. Aqui estão os 3 maiores equívocos sobre ações de dividendo. Entendê-los deve ajudá-lo a escolher melhores ações de dividendos.
O maior equívoco sobre ações de dividendos é que um alto rendimento é sempre uma coisa boa. Muitos investidores em dividendos simplesmente escolhem uma coleção de ações com um maior pagamento de dividendos e esperam o melhor. Por uma série de razões, nem sempre isso é uma boa ideia. Por exemplo, na lista semanal de ações que pagam dividendos mensais do site Sure Dividend, um site para assinantes que reúne informações sobre os dados relevantes de dividendos de empresas americanas, quando você seleciona essa lista por empresas com maior rendimento de dividendos, os principais nomes nem sempre são os de melhor desempenho em uma base de retorno total. Em 17 de março de 2018, a Corpus Entertainment, que é uma empresa com maior rendimento de dividendos, com rendimento de dividendos na base de 26,9%. No entanto, ele teve um retorno total anualizado de 10 anos de negativos 1,81%. E um retorno total anualizado de 3 anos de negativo 18,54%. Portanto, embora tivesse o melhor rendimento de dividendos, seu retorno total foi um grande fiasco, um prejuízo para quem adquiriu, ou seja, para aqueles que caíram no canto da sereia. Lembre-se que um dividendo é uma porcentagem dos lucros de uma empresa que ela está pagando aos seus proprietários, acionistas, na forma de dinheiro, também cotada como sua relação de pagamento. Qualquer dinheiro pago como dividendo não é reinvestido no negócio. Se uma empresa está pagando aos acionistas uma porcentagem muito elevada de seus lucros, pode ser um sinal de que a administração não prefere reinvestir na empresa, dada a falta de propósito. Portanto, o índice de distribuição de dividendos, que mede a porcentagem dos lucros de uma empresa paga aos acionistas, é uma métrica muito importante a ser observada, porque é um sinal de que um pagador de dividendos ainda tem flexibilidade para reinvestir e expandir seus negócios. Segundo equívoco, ações de dividendos são sempre enfadonhas. Naturalmente, quando se trata de grandes pagadores de dividendos, a maioria de nós pensa em empresas de serviços públicos e outros negócios de crescimento lento. Essas empresas vêm à mente, primeiro, porque os investidores, muitas vezes, se concentram nas ações de maior rendimento. Se você diminuir a importância do rendimento, os estoques de dividendos podem se tornar muito mais interessantes. Ações de dividendos são sempre seguras. As ações são conhecidas por serem investimentos seguros e confiáveis. Muitas delas são empresas de alto valor. Os aristocratas de dividendos, empresas que aumentam seus dividendos anualmente nos últimos 25 anos, são frequentemente consideradas empresas seguras. Quando você olha o SP100, que fornece uma lista das maiores e mais estabelecidas empresas nos Estados Unidos, também encontrará uma abundância de pagadores de dividendos seguros em crescimento. No entanto, só porque uma empresa está produzindo dividendos, nem sempre é uma aposta segura. A administração pode usar o dividendo para atrair investidores frustrados quando as ações não estão se movendo. Na verdade, muitas empresas são conhecidas por fazer isso. Portanto, para evitar armadilhas de dividendos, é sempre importante considerar, pelo menos, como a administração está usando os dividendos em sua estratégia corporativa. Dividendos, que são prêmios de consolação para os investidores por falta de crescimento, quase sempre são ideias ruins. Em 2008, os rendimentos de dividendos de muitas ações foram artificialmente elevados devido à queda nos preços das ações. Por um momento, os rendimentos de dividendos pareceram tentadores, mas à medida que a crise financeira se aprofundou e os lucros despencaram, muitos programas de dividendos foram totalmente cortados. Um corte repentino em um programa de dividendos muitas vezes faz com que as ações despenquem. E há outras formas de empresa beneficiar seus acionistas, como a recompra de ações. Dessa forma, a ação tende a aumentar o seu valor. Com isso, há uma valorização do seu patrimônio. Mas lembre-se, tudo isso não passa de uma pequena ilusão, pois em qualquer crise esse ganho vai despencar. Se tem uso para o dinheiro, como objetivo de comprar algum bem, uma viagem que seja ou faça, siga com suas estratégias. Dinheiro seguro mesmo só na renda fixa. E olha lá.
O restante é variável, mas isso será tema de outra aula. Como usufruir dos seus investimentos. Vamos conhecer os estoques de tecnologia. Ações de tecnologia referem-se a qualquer ação envolvida no setor de tecnologia, de produtores de semicondutores a fornecedores de software. As ações de tecnologia costumam ser um indicador importante para a economia e o mercado de ações. O setor de tecnologia é composto por empresas que vendem bens e serviços eletrônicos, software, computadores. As empresas de tecnologia investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e podem empreender projetos mais arriscados, com maior potencial futuro. O setor de tecnologia é frequentemente um dos investimentos de crescimento mais atraente em uma economia. Para pesquisar sobre estoques aos sites em português, temos o site Fundamentei, que faz análise de tudo. Temos também, no exterior, a Nasdaq, um site onde poderá pesquisar sobre vários estoques através de suas ferramentas de análise e pesquisa. Mesmo sendo um site americano, é fácil fazer a tradução com a ajuda do tradutor das páginas do Google. Outro site é o Finance Yahoo, com informações muito interessantes e página de análise e pesquisa de ações. Vamos falar sobre o Fundo de Investimentos Imobiliários, os REITs. REIT é uma empresa que possui, opera ou financia bens imóveis geradores de renda, modelados com base nos fundos mútuos. Os REITs reúnem o capital de vários investidores. Isso possibilita que os investidores individuais recebam dividendos de investimentos imobiliários, sem a necessidade de comprar, administrar ou financiar nenhuma propriedade por conta própria. Seria, a grosso modo, como nossos fundos imobiliários. Um fundo de investimento imobiliário, um REIT, é uma empresa que possui, opera ou financia propriedades geradoras de renda. Os REITs geram um fluxo de renda estável para os investidores, mas oferecem pouco em termos de valorização de capital. A maioria dos REITs são negociados publicamente como ações, o que os torna altamente líquidos, ao contrário dos investimentos imobiliários físicos. Os REITs investem na maioria dos tipos de propriedades imobiliárias, incluindo prédios de apartamento, torres de celular, data centers, hotéis, instalações médicas, escritórios, centros de varejo e depósitos. Hoje, estima-se que os REITs possuem coletivamente cerca de 3 trilhões de ativos brutos. Os REITs podem desempenhar um papel importante em uma carteira de investimento porque podem oferecer um dividendo anual forte e estável e o potencial de valorização do capital a longo prazo. O desempenho do retorno total do REIT nos últimos 20 anos superou o índice do S&P 500, outros índices e a taxa de inflação. Como acontece com todos os investimentos, os REITs têm suas vantagens e desvantagens. Do lado positivo, os REITs são fáceis de comprar e vender, já que a maioria é negociada em bolsas públicas, um recurso que atenua algumas das desvantagens tradicionais dos imóveis. Em termos de desempenho, os REITs oferecem retornos ajustados ao risco atraente e fluxo de caixa estável. Além disso, a presença de um imóvel pode ser boa para o portfólio, pois fornece diversificação e receita baseada em dividendos. E os dividendos costumam ser maiores do que você pode obter com outros investimentos. No lado negativo, os REITs não oferecem muito em termos de valorização de capital. Como parte de sua estrutura, eles devem devolver 90% da receita aos investidores. Portanto, apenas 10% do lucro tributável pode ser reinvestido no REIT para comprar novas participações. Outros pontos negativos são que os dividendos dos REITs são tributados como renda regular e alguns REITs têm altas taxas de administração e transação. Para pesquisar sobre REITs, há os sites Central do REIT, que é um site em português com muitas informações. Também em português temos o site Fundamentei, que faz análise de tudo. Vamos falar sobre ETF. Um fundo negociado em bolsa é um tipo de título que rastreia um índice
setor, commodity ou outro ativo, mas que pode ser comprado ou vendido em uma bolsa de valores, da mesma forma que um estoque normal. Um ETF pode ser estruturado para rastrear qualquer coisa, desde o preço de uma mercadoria individual até a coleção grande diversificada de títulos. Os ETFs podem até ser estruturados para rastrear estratégias de investimentos específicas. Um exemplo bem conhecido é o SPY, que é o SPDR SP500 ETF, que rastreia o SP500, que é um índice. Os ETFs podem conter muitos tipos de investimento, incluindo ações, commodities, títulos e uma mistura de tipos de investimentos. Um fundo negociado em bolsa é um título negociável, o que significa que tem um preço associado que permite que seja facilmente comprado e vendido. Principais vantagens. Um ETF é uma cesta de títulos negociados em uma bolsa da mesma forma que uma ação. Os preços das ações do ETF flutuam o dia todo à medida que o ETF é comprado e vendido. Isso é diferente dos fundos mútuos, que só são negociados uma vez por dia após o fechamento do mercado. Os ETFs podem conter todos os tipos de investimento, incluindo ações, commodities ou títulos. Alguns oferecem participações apenas nos Estados Unidos, enquanto outros são internacionais. Os ETFs oferecem taxas de despesas baixas e menos comissões de corretagem do que compra de ações individualmente. Trata-se de um investimento passivo, com o intuito de se acumular patrimônio a longo prazo. Escolhe-se um índice que replicará o ETF e aplica-se mês a mês, sem precisar ficar pesquisando empresas, mercados e etc. Porém, como todo ativo, tem que saber qual escolher devido às narrativas que os participantes do mercado querem que você se desvirtue do objetivo principal, que é a simplicidade em investir. Na Bolsa Americana, temos 2.204 ETFs listados até 2020. Um estudo estatístico apresenta o número de fundos negociados em bolsa em todo o mundo de 2003 a 2020. Em 2020, havia 7.602 ETFs em todo o mundo, mas mais de 180 ETFs foram fechados em 2020. Os principais motivos para fechar ou liquidar um ETF incluem uma falta de interesse do investidor e uma quantidade limitada de ativos. O investidor pode não escolher um ETF porque é muito restrito, muito complexo ou tem um baixo retorno sobre o investimento. Quando os ETFs com ativos em queda não são mais lucrativos, a empresa pode decidir encerrar o fundo. De modo geral, os ETFs tendem a ter margem de lucro baixas e, portanto, precisam de vários ativos para ganhar dinheiro. Às vezes, pode não valer a pena mantê-lo aberto. Embora os ETFs sejam geralmente considerados de menor risco do que títulos individuais, eles não são imunes a alguns problemas típicos, como erros de rastreamento e a chance de que certos índices possam desacelerar outros segmentos de mercado ou gestores ativos. Um ETF pode possuir centenas ou milhares de ações em vários setores, ou pode ser isolado em um determinado setor ou indústria. Alguns fundos se concentram apenas em ofertas dos Estados Unidos, enquanto outros têm uma perspectiva global. Por exemplo, os ETFs com foco em bancos conteriam ações de vários bancos do setor. Vamos conhecer os vários tipos de ETF disponíveis para o investidor, que podem ser usados para geração de renda, especulação, aumento de preço e para proteger ou compensar parcialmente o risco na carteira de um investidor. Aqui está uma breve descrição de alguns dos ETFs disponíveis no mercado hoje. São os bonds. Os ETFs de títulos são usados para fornecer renda regular aos investidores. Sua distribuição de renda depende do desempenho dos títulos subjacentes. Eles podem incluir títulos do governo, títulos corporativos e títulos estaduais e locais, chamados títulos municipais. Ao contrário de seus instrumentos subjacentes, os ETFs de títulos não têm uma data de vencimento. Eles geralmente são negociados com um prêmio ou desconto em relação ao preço real do título. O Stocks ETF.
Os ETFs de ações compreendem uma cesta de ações para rastrear uma única indústria ou setor. Por exemplo, um ETF de ações pode rastrear ações automotivas ou estrangeiras. O objetivo é proporcionar uma exposição diversificada a um único setor, que inclua empresas de alto desempenho e novos participantes com potencial de crescimento. Ao contrário dos fundos mútuos de ações, os ETFs de ações têm taxas mais baixas e não envolvem a propriedade real dos títulos. ETFs da indústria. Os ETFs de indústria ou setor são fundos que concentram em um setor ou setor específico. Por exemplo, um ETF do setor de energia incluirá empresas que operam nesse setor. A ideia por trás dos ETFs do setor é obter exposição às vantagens desse setor, acompanhando o desempenho das empresas que operam nesse setor. Um exemplo é o setor da tecnologia, que testemunhou o influxo de fundos nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o lado negativo do desempenho volátil das ações também é reduzido em um ETF porque eles não envolvem a propriedade direta dos títulos. Os ETFs da indústria também são usados para entrar e sair dos setores durante os ciclos econômicos. Falar agora sobre os commodities, ETFs de commodities. Como o nome indica, os ETFs de commodities investem em commodities, incluindo petróleo bruto, ouro. Os ETFs de commodities oferecem vários benefícios. Primeiro, eles diversificam o portfólio, tornando mais fácil se proteger de desacelerações. Por exemplo, os ETF de commodities podem fornecer um colchão durante uma queda no mercado de ações. Em segundo lugar, ter ações de um ETF de commodities é mais barato do que possuir a mercadoria física. Isso ocorre porque o primeiro não envolve custos de seguro e armazenamento. Moedas ETF. Os ETFs de moeda são veículos de investimento em pool que rastreiam o desempenho de pares de moeda, consistindo em moedas nacionais e estrangeiras. Os ETFs de moeda têm várias finalidades. Eles podem ser usados para especular sobre os preços das moedas com base na evolução política e econômica de um país. Eles também são usados para diversificar uma carteira ou como uma proteção contra a volatilidade dos mercados cambiais por importadores e exportadores. Alguns deles também são usados para se proteger contra a ameaça da inflação. E existe até uma opção de ETF para Bitcoin. ETFs inversos. Os ETFs inversos tentam obter ganhos com a queda de ações, vendendo ações a descoberto. Operar a descoberto é vender uma ação, esperando uma queda no valor e recomprá-la por um preço mais baixo. Um ETF inverso usa derivativos para vender ações. Essencialmente, são apostas de que o mercado vai cair. Quando o mercado cai, um ETF inverso aumenta em um montante proporcional. Os investidores devem estar cientes de que muitos ETFs inversos são notas negociadas em bolsas, as ETNs, e não são ETFs verdadeiros. Um ETN é um título, mas é negociado como uma ação e tem o respaldo de um emissor como um banco. Certifique-se que entendeu, pois o ETN é uma opção especulativa, tipo opções, ou seja, o seu dinheiro pode virar pó de um dia para o outro. Na próxima aula, nos aprofundaremos mais nas questões dos ETFs. Vamos entender o que são os ADRs. O termo American Depository Receiver, ADR, refere-se a um certificado negociável emitido por um banco depositário dos Estados Unidos, representando um número específico de ações, geralmente uma ação, das ações de uma empresa estrangeira. O ADR é negociado nas bolsas de valores dos Estados Unidos como qualquer ação doméstica faria. Os ADRs oferecem aos investidores americanos uma forma de adquirir ações de empresas estrangeiras que de outra forma não estariam disponíveis. As empresas estrangeiras também se beneficiam, pois os ADRs permitem que atraiam investidores de capital americano, sem incômodo e as despesas de listagem nas bolsas de valores dos Estados Unidos. É como os BDRs aqui no Brasil, que negociam empresas do exterior. Os recibos de depósito americanos são denominados em dólares americanos. O título subjacente é mantido por uma instituição financeira nos Estados Unidos, geralmente por uma filial no exterior. Os detentores de ADRs não precisam realizar transações em moeda estrangeira ou se preocupar com a troca de moeda no mercado cambial. Esses títulos são cotados e negociados em dólares
e compensado pelo sistema de liquidação dos Estados Unidos. Para começar a oferecer DRs, um banco norte-americano deve comprar ações em moeda estrangeira. O banco mantém o estoque como um estoque e emite uma ADR para o comércio interno. As ADRs são listadas em bolsa de valores de Nova York ou na Nasdaq, mas também são vendidos no mercado de balcão, o OTC. Os bancos americanos exigem que a empresa estrangeira forneça informações detalhadas. Este requisito torna mais fácil para os investidores americanos avaliarem a saúde financeira de uma empresa. No site investing.com tem ferramenta para listar todas as ADRs. Acabamos esta aula. Na próxima, vamos compreender por que o ETF é a melhor forma de se investir mundialmente. Atenção! Essas aulas têm caráter exclusivamente educativo.